próximo tema que queremos aqui tratar no painel é água e sociedade. Como a sociedade vem participando do processo de planejamento e tomada de decisão nos mais de 245 comitês de bacias que temos no país, e eu convido para fazer a moderação desse painel Humberto Gonçalves, que é o superintendente de apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e às agências infranacionais de regulação do saneamento básico da ANA. Bom dia a todos. Quero, antes de mais nada, agradecer a organização do evento, agradecer e parabenizar de trazer esse tema tão importante para o nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, como bem agora falou o Joaquim Gondim. Nós vamos trabalhar aqui hoje de uma forma bem informal, um diálogo muito aberto, com a questão de água e sociedade. Água e sociedade envolvendo principalmente os aspectos da nossa Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é a participação, a descentralização e a integração. E, como vocês sabem, a participação preconizada pela nossa Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ela nos traz a presença dos comitês de bacia, que são os organismos que fazem e que explicitam na nossa política a participação da sociedade nesse processo. Então, nós vamos convidar aqui para fazer parte desse painel de moderação João Ricardo Reiser, que é o presidente do Comitê da Bacia do Paranaíba. Obrigado, João. Almax Luiz Silva, consórcio Piemonte e secretário-geral do Comitê da Bacia do São Francisco. A professora doutora Suzana Montenegro, nossa amiga e colega da APAC de Pernambuco. A APAC é o órgão gestor de água e clima de Pernambuco. Vou chamar pelo nome de Francisco Lanhós, mas ninguém conhece como Francisco Lanhós. Nosso amigo Chicão, a nossa lenda viva aí dos comitês de bacia, representando o consórcio do PCJ. E Fernanda Aires, do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, da Diretoria de Revitalização de Bacia Hidrográfica. Bom, pessoal, esse é o time que a gente vai participar aqui de 1 hora e pouco, quase 2 horas de conversação sobre esse tema água e sociedade. Eu gostaria de, antes de começar a contextualização, eu gostaria de ouvir a cada um de vocês 5 minutinhos, é uma rodada rápida sobre a contextualização. O que vocês pensam sobre esse tema água e sociedade? Eu vou pedir 5 minutinhos mesmo, por favor. Suzana. Alô? Bem, bom dia a todos. Queria expressar a minha imensa alegria em estar aqui mais uma vez. Acho que é mais um momento de reencontros e de novos encontros, né? Agradecer ao convite e à organização, em especial pela Rebob, nas pessoas de Lupécio e Soraya, e aproveitar a oportunidade realmente de dar mais visibilidade ao nosso sistema, de apoiar nossa política de gerenciamento de recursos hídricos. Bom, água e sociedade é tudo que a gente vive no dia a dia, né? Nem é difícil falar disso. O que eu acho que é o nosso desafio aqui nesse painel é contextualizar justamente onde é que a gente faz o nosso recado de quem é um ente do sistema e que promove a consolidação da política chegar efetivamente na sociedade.
Acho que o nosso grande desafio da governança das águas, da governança dos recursos hídricos, além da eficácia, da eficiência, é a participação efetiva, né? Como é que a sociedade ela se sente parte nesse contexto? Dentro dos comitês de bacias, representados por usuários, por setores de usuários, por setores da sociedade civil. Às vezes acha que governo é uma coisa distante, mas no contexto do desenho da nossa política, o governo é um ente que está muito próximo, né? E está aqui a Agência Nacional de Águas e Saneamento, o nosso Ministério também está presente. Eu represento hoje o poder público, apesar de ser também da universidade. E acho que esse é um exemplo vivo de como a gente realmente tem esse tema, água e sociedade, presente na vida das pessoas, os nossos instrumentos da política de gerenciamento de recursos hídricos. Será que a sociedade entende o papel de um plano, o papel da cobrança, né, do enquadramento? Isso no nosso meio técnico é muito simples para a gente. Mas a gente tem, acho que esse é um outro desafio, a troca de saberes, a popularização, a questão da mobilização para que as pessoas se sintam parte integrante desse sistema. E aí eu queria destacar, em especial, alguns papéis que acabam ficando como minorias e que a gente também tem o desafio, minorias da sociedade, né? Não é só no contexto água, que a gente também tem o desafio de trazer para junto dessa nossa arena, desse nosso parlamento das águas. E aí eu destaco, claro, as mulheres, né? E a gente vai ter um painel específico aqui sobre a participação, a questão de gênero, a questão das comunidades tradicionais, né? Que é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que empreender um grande esforço para trazer para junto, para dar voz, para, de fato, promover uma troca de experiências. Eu acho que nessa contextualização inicial, eu não poderia deixar de mencionar a importância da retomada do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Todos nós ansiamos por isso aí durante 1 ano e meio, e isso está aí em vias de acontecer, a formação final está se consolidando, e acho que é um momento de grande esperança, sempre de desafios, mas também de oportunidades. E eu vejo aqui esse momento como um momento de renovar as esperanças. Acho que eu usei meus 5 minutos, certo? Obrigada. Microfone, voltou. Bom. João Ricardo, 5 minutinhos. Vocês vão ter muito tempo ainda para frente. Reponho o tempo, isso. Bom dia a todos, a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui, estar de volta ao meu estado do Paraná, para conversar sobre gestão de águas. É uma satisfação muito grande ver todos vocês aqui, ver esse auditório cheio. Aqui acho que nós representamos também a sociedade. Quando a gente fala sociedade, às vezes uma parcela da população entende que nós estamos falando da perspectiva do setor, né? Sociedade civil, às vezes representada dentro do comitê, mas o que nós precisamos é realmente esse envolvimento com a sociedade de uma forma geral, poder público, municipal, poder público estadual, os gestores, os usuários de água de uma forma geral, de todos os setores, e também da sociedade, das organizações técnicas e todo mundo. Eu estava conversando ali agora, falando um pouco na área de imprensa ali sobre essa questão da água, e veio uma reflexão muito interessante. Um evento como esse é muito importante para que a gente se estruture, mas nós precisamos furar essa nossa bolha, né? Nós precisamos sair da gestão de águas, e eu entendo que nós temos feito movimentos muito interessantes nesse sentido, de aproveitar, por mais que pareça um pouco estranho, né, mas aproveitar o desastre como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, para mostrar o que é gestão de recursos hídricos e o nosso papel nesse processo. Então, furar a nossa bolha também na perspectiva de nos aproximarmos da sociedade. A sociedade está dentro do Comitê de Bacia, sim, mas nós precisamos ir para dentro da sociedade também.
nós precisamos participar dos eventos, das atividades que são realizadas, dos diversos congressos, para levar e mostrar para a sociedade onde estão as soluções que a gente vem construindo, para mostrar os exemplos, as boas práticas, os casos de sucesso que nós temos construído em conjunto. E aí uma das questões principais é reforçar isso. A gestão de águas, diferente de diversas outras políticas que têm também as suas vantagens, as suas peculiaridades, nós temos dentro da nossa estrutura o poder público, que é responsável pelo recurso, os usuários que têm interesse no uso desse recurso para suas atividades, e a sociedade, né, que espera o melhor resultado do uso desse recurso, para que a gente deixe um rastro de desenvolvimento, riqueza e prosperidade. Então, nós somos a base desse processo. Só que nós precisamos ser reconhecidos também, da mesma forma que nós precisamos fazer com que a água seja reconhecida pela sociedade, como algo que está presente em praticamente todas as atividades ou processos. Eu estou na SEMAD já como órgão gestor de recursos hídricos de Goiás, na presidência do Paranaíba, fomos reeleitos agora para o 2º mandato, mas na SEMAD, na gestão de águas, já há 23 anos. E eu não conheço uma atividade em que a água não esteja presente como matéria-prima ou como parte do processo produtivo. E talvez isso seja uma reflexão que nós precisamos ter de uma forma muito séria, que é como mostrar à sociedade isso. Porque parece que a sociedade esquece, parece que a água fica escondida, né? E que, então, esse eu acho que eu vejo que é o nosso grande papel nos comitês, que é entrar e mostrar também as soluções, mostrar que é viável reorganizar e repensar o processo, que é viável tratar das bacias de conflito, que é viável recuperar essas bacias, e toda a engenharia, toda a articulação que nós temos para esse processo, para fazê-lo da melhor forma possível, respeitando todos os interesses, todas as perspectivas existentes dentro do processo. Então, essa aproximação com a sociedade é fundamental, e nós temos aí um grande exercício a ser feito, Humberto. Acho que mais do que mostrar que é possível fazer isso, como os diversos exemplos que nós temos, como eu disse, mas mostrar que isso é necessário e é fundamental para que a gente consiga enfrentar os desafios. Você falou muito de mudanças climáticas, na perspectiva da palestra anterior, e grande parte do enfrentamento a essas ações, por mais que a agenda das mudanças ou das variações climáticas esteja sendo apropriada como de fato e de direito precisa ser por diversas políticas públicas, nós precisamos mostrar que os impactos das mudanças climáticas vão estar muito fortes na perspectiva da água, e que é lá onde estão previstas aí grande parte das ações de enfrentamento, mitigação desses impactos. Obrigado, Humberto. Obrigado, João. Na sequência, eu queria chamar o Almax para falar um pouquinho sobre a sua visão a respeito desse tema, água e sociedade, observando os 5 minutos que está correndo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Por ser sociedade civil, Comitê de Bacia do São Francisco, um comitê que a gente diz extremamente rural, onde 74% do uso da sua água é para irrigação. É muito importante aqui, como sociedade civil, estar passando a nossa posição. É importantíssimo a sociedade civil ocupar uma cadeira nos comitês de bacias. Mas para a gente abrir um diálogo lá na frente, depois desses 5 minutos, eu vou trazer aqui um conto hinduano que diz que um senhor apresenta o seu filho para ser iniciado, e o mestre começa a trabalhar com ele e chega lá na frente e diz: olha, hoje você vai fazer a prova se você está pronto para ser o que você diz que quer ser. Defender a humanidade, defender o meio ambiente, esse tipo de coisa. E aí coloca ele em frente a uma janela com um vidro transparente e pergunta àquele garoto, àquele adolescente, o que é que ele está vendo. Ele diz que está vendo uma paisagem linda, uma serra, um rio, uma vegetação verde, uma coisa assim. Aí tira ele do outro lado, coloca ele em frente do espelho.
Pergunta a ele o que é que ele está vendo. Eu estou vendo a minha imagem, jovem, bonito. Aí o mestre pergunta: você sabe a diferença da imagem que você viu, vendo o mundo, vendo o horizonte, vendo a natureza, e essa? É porque nessa do espelho tem o metal, tem a prata, que naquela época era o minério, vamos dizer assim, da atualidade. Valia até mais do que o ouro. E quando está em frente aos nossos interesses pessoais, às vezes a gente só vemos nós próprios. E aí eu trago, e é isso que acontece, não posso aqui generalizar nos comitês de bacias, mas o poder público e os usuários têm que entender que quando eles chegam aos comitês de bacias, eles são sociedade. Todos nós somos sociedades, todos nós somos sociedade civil, e temos que aprender a respeitar e, acima de tudo, não ver o seu próprio segmento e assim ver a água para compartilhar como todos, porque vocês também são sociedade civil junto conosco. Durante o tema, a gente volta a abordar o que Report, um pensador russo, naturalizado como norte-americano, ele divide esse conflito em luta, jogo e debate. E a gente vai ver como é que, às vezes, esse jogo, essa luta e esse debate acontece dentro dos comitês de bacias. Bom dia a vocês. Obrigado, Marcos. Na sequência, Fernanda, por favor, Fernanda Aires, sua visão desse tema importante aí e desse contexto que a gente está trazendo para cá, que é onde todos nós somos sociedade, todos os segmentos fazem parte dessa dinâmica de conservação, gestão de recursos hídricos. Por favor. Bom dia a todos. Obrigada, Humberto. Gostaria de, primeiramente, agradecer, em nome do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, a oportunidade de estarmos aqui debatendo sobre esse tema tão importante. O Ministério coordena a Política Nacional de Recursos Hídricos, e a gente vê que a política já foi uma política criada de uma forma diferente, justamente pensando nessa gestão integrada, de recursos hídricos. É uma política já bem diferente das demais políticas que a gente tem instituídas. E essa participação social, sem dúvida, é fundamental para que a gente tenha essa gestão eficaz de recursos hídricos, A gente vê com a ocorrência desses eventos climáticos extremos, que nessas ocasiões a sociedade acaba vindo mais para perto e querendo participar mais, mas é difícil manter a sociedade integrada e interessada nessa gestão, talvez pela nossa dificuldade mesmo de conseguir passar para a sociedade quão importante é a sua participação, quão fundamental é essa participação dentro da gestão. Eu acho que uma das metas do nosso Plano Nacional é justamente trazer a sociedade para essa participação, fazendo capacitação, educação ambiental, com isso, conseguindo demonstrar para eles que eles são fundamentais no processo e que eles estejam cada vez mais perto, ajudando que essa política seja implementada. A participação do governo federal vem e aí traz os comitês de bacias, mas não só isso, a gente tem que ter quem está ali na ponta,
participando, para que a gente tenha esse olhar local, né, saiba as necessidades ali daqueles locais. Então, sem dúvida, essa participação é fundamental e a gente vem tentando cada vez mais buscar essa aproximação, né, dentro do plano, fazer aí uma comunicação com todos os entes do SINGRE, trazendo assim a sociedade mais para perto, para que a gente possa fazer essa gestão eficaz e integrada, como é a ideia da política, desde a sua formação. Olha, vocês estão sendo muito eficientes no tempo, viu? Chicão, por favor. Quebrando o protocolo. Bom dia no formato Comitês PCJ. Bom dia! Ótimo, excelente. Apresenta-se Chicão do PCJ, hidrossauro da água. Eu vou fazer aqui um relato que poucas pessoas sabem. O nosso painel é Água e Sociedade. Sabe por que existe o sistema de gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil? Porque a sociedade fez acontecer o sistema de gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil. Isso começou lá em Piracicaba, das bacias do Piracicaba, da região hidrográfica do PCJ, em 1970. Uma mortandade de peixe fez com que a sociedade, ao invés de reclamar, procurar culpados, não. A sociedade se organizou, procurou as universidades, institutos de pesquisa, procurou o governo e lançou o movimento que está completando esse ano 40 anos, Campanha no 2000, Redenção Ecológica da Bacia do Rio Piracicaba. Essa publicação está disponível no site dos comitês PCJ, www.comitespcj.org.br. Nós tínhamos como governabilidade só o Código das Águas de 1934. A reivindicação número 19 dessa campanha exigia a criação de um organismo de bacias, ora petulância, para alavancar o sistema de gerenciamento no Brasil. Esse organismo foi criado em 1989, consórcio PCJ, que completa esse ano 35 anos, e o consórcio, 2 anos depois, através de parcerias, fez com que surgisse a primeira política dos recursos hídricos no Brasil, a 7663. Que na sequência, em 93, surgiu o primeiro Comitê de Bacias do Brasil, o PCJ Paulista. E que no embalo e no entusiasmo veio a Política Nacional e a Agência Nacional de Águas, e as coisas foram acontecendo. Tivemos até que criar a REBOB, que nasceu lá também, depois RELOB, RIOB e outros organismos, mas sempre a sociedade civil presente. Importância das mídias sociais. As mídias sociais são maravilhosas para conversar com a sociedade, só que tem que ser monitorada, principalmente partindo das câmaras técnicas dos comitês, dos organismos de bacias estaduais, porque senão sai do controle e você perde os resultados que se deseja. Você perde as metas dos planos de bacias. Então, as mídias sociais, maravilhosas. Durante a pandemia, nunca se participou tanto do Conselho Nacional como na pandemia, através das reuniões virtuais, mas de forma monitorada. Como envolver a sociedade civil? É fazer o que nós fazemos no PCJ. Lá no PCJ as coisas demoram um pouco mais, porque primeiro nós fazemos, na prática, negociamos inicialmente com a sociedade, fazemos projetos pilotos, e depois que os resultados acontecem, aí nós transformamos em deliberação, se necessário, em resolução nos conselhos estaduais ou nacional. Mas primeiro nós falamos com a sociedade. Assim foi quando nós implantamos a cobrança e como nós implantamos os 5 instrumentos de gestão que funcionam perfeitamente no PCJ, e inclusive aquele que muita gente pensa que ele só consta, né? Nós já temos 2 revitalizações no PCJ de acordo com a mudança de classes de rio, o Rio Jundiaí e o Ribeirão Quilombo, na prática.
e a sociedade sempre junta. Como ampliar a participação da sociedade? Primeiro, é informando que existe uma escolinha do professor Raimundo maravilhosa, que são os cursos da Ana. Gratuitos, maravilhosos, de excelência, e que formam qualquer um. E se você não entender o curso, pergunta para a própria Ana, pergunta no seu comitê de bacias, pergunta para o seu pastor da sua igreja, ou para o padre da sua igreja, ou para o Rotary Club, para o Lions, pergunta para a sociedade. E, acima de tudo, a responsabilidade que nós temos como organismos de bacias é informar para a sociedade a quem recorrer. A quem recorrer em caso de impactos ambientais, a quem recorrer em escassez hídrica e tudo mais. Participação dos municípios. Sim, é possível. O consórcio PCJ foi fundado só por municípios, por 11 municípios, e que participam até hoje. Você tem que ter a habilidade e a sensibilidade de valorizar cada ação dos comitês de bacias, dos conselhos estaduais, do Conselho Nacional, das políticas internacionais, ONU, entre outras, e fazer com que eles quem? Gestores públicos, descubram que, sim, falar de água é falar de vida. E dar voto, sim. Só que você tem que ter habilidade para saber falar. E não simplesmente fazer fontes luminosas e outras coisas que também usam água, infelizmente. E participação da sociedade civil. O Fundo Nacional do Meio Ambiente lançou os projetos simplificados, que é uma maravilha para que uma ONG, quem não sabe por onde começar, ter os primeiros passos. Depois veio o Petrobras Ambiental. Gente, através do Petrobras Ambiental, teve um comitê de bacias que criou até a agência. Então, eu vou encerrar aqui, Humberto. Já encerrou os 5, já acabou. Eu vou dizer o seguinte: família PCJ, levanta a mão aí. Estamos aqui, uma comitiva enorme de mais de 50 pessoas do PCJ. Troquem ideia conosco. Consórcio PCJ, o nosso site é difícil, agua.org.br. Fale conosco, fale com os comitês PCJ e vamos fazer o seguinte: a sociedade foi que iniciou o processo de gestão e ela não pode ser esquecida jamais. Muito grato. Muito obrigado. Bom, nesses últimos 27 anos, muito se avançou no processo de consolidação da nossa Política Nacional de Recursos Hídricos e do nosso SINGRE, especialmente no que respeita ao envolvimento da parte da sociedade brasileira nos processos de gestão de água. Possuímos hoje 239 comitês de bacia em rios de dominalidade estadual e 10 comitês de bacia em nível de domínio, em rios de domínio da União. Verdadeiros parlamentos da água abrangem, prestem atenção, 40% do território nacional está envolvidos com comitês de bacia. Cerca de 84% dos nossos municípios, daí a importância da questão municipal, 84% dos nossos municípios do Brasil estão abrigando comitês de bacia. Cerca de 85% da população brasileira devem ou deveriam estar participando desses processos participativos de comitês de bacia. Eu não tenho dúvida de que os comitês de bacia, com a participação ativa de todos os setores da sociedade, e aí reforço o que foi colocado aqui, a questão dos, incluindo usuários, comunidades locais, organizações não governamentais, todos esses atores trouxeram grandes avanços na nossa gestão de águas. Vocês sabem que a gestão de águas, o comitê de bacia tem 3 grandes ou 4 grandes atribuições, né, por lei. Arbitrar conflito em primeira instância, e a gente vai ter aqui, o Comitê do São Francisco tem boas experiências sobre essa questão de intermediação de conflito. Aprovar o plano da bacia, prestem atenção, aprovar o plano de recursos hídricos da bacia. Isso é uma atribuição dada pela lei para os comitês. E não só aprovar o plano de recursos hídricos da bacia, mas principalmente acompanhar a implementação desse plano da bacia.
Isso é papel do Comitê de Bacia. Definir critérios e mecanismos de cobrança. Isso é fundamental, porque garante a sustentabilidade do sistema. E escolher alternativas para o enquadramento dos corpos d'água. Então, você tem conflito, Comitê de Bacia. Elaboração, aprovação do plano e acompanhamento do plano, Comitê de Bacia. Você tem definir critérios, mecanismos e valores de cobrança na bacia, Comitê de Bacia. E o enquadramento da bacia. São grandes instrumentos que estão na Política Nacional de Recursos Hídricos, instrumento de gestão de recursos hídricos. E o comitê tem responsabilidade por isso. E agora, como avançarmos perante os desafios que nós temos no último tempo? Agora há pouco nós tivemos aí a presença de uma discussão importantíssima, que mudanças climáticas e o papel do comitê nesse processo. O comitê são todos nós. O comitê é um município, onde nós vivemos. Nós não vivemos num mundo etéreo, né, supranacional, nós vivemos no território, é onde estão os municípios se organizam. Nós estamos dentro dos municípios e nós precisamos trazer os municípios para dentro dessa. Da mesma forma que nós precisamos trazer os jovens para dentro do processo. Nós estamos ficando velhos, Chicão. Nós já temos aí um bom tempo de estrada e nós precisamos trazer essa juventude para dentro do sistema. Eu tenho colocado isso para a Rebob, trazer os jovens para o nosso sistema, trazer os jovens para participar mais ativamente das redes de comitês de bacia. E esse é um desafio que hoje a gente vai ter, durante essa semana, algumas experiências envolvendo jovens. Nós temos aí um contingente grande de jovens que vão participar, vão ter atividades aqui lúdicas, aqui nós vamos apresentar o Acauana, que é um jogo, né, que nós desenvolvemos na ANA. Então, enfim, nós estamos trabalhando fortemente. E a capacitação, que é um grande setor da Agência Nacional de Águas, ela é uma mola propulsora desse processo. E hoje foi falado aqui pela manhã na questão de mudanças climáticas, como é importante a capacitação dentro desse processo. Nós temos, só para vocês terem uma ideia, nós já capacitamos, só o ano passado nós capacitamos mais de 30 mil pessoas do sistema. Isso não é um número simples, simplório. 30 mil pessoas já foram capacitadas só o ano passado, em todas as nossas ofertas de cursos à distância, presenciais, semipresenciais. Então, isso é importante para o fortalecimento, porque precisamos trazer para os comitês de bacia a qualificação do poder de decisão. O comitê de bacia tem poder de decisão, ele é deliberativo. Então, nós temos que qualificar. Por isso que nós temos um programa exitoso, o Prof. Água, de mestrado profissional, junto com o mestrado de Ciências Ambientais, Prof. Ciambi, que já tem mais de 1000 dissertações defendidas. Então, isso significa que muita gente de comitê de bacia, muita gente de órgão gestor e muita gente de conselhos estaduais, inclusive o Conselho Nacional, precisam tomar decisões, e precisam qualificar melhor as suas decisões. O Comitê de Bacia, eu sempre brinco, não é ONG, é um órgão, um ente do Estado. E ele tem funções deliberativas, como eu gosto de frisar. Plano da bacia, definição de enquadramento e mecanismo de cobrança. Então, eu vejo, ao longo desses últimos quase 20 anos na frente dessa agenda, eu vejo muitos avanços dentro desse processo. Bom, enfim, para debater um pouco aí sobre esses temas, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra, agora com perguntas, né? A Suzana Montenegro. Suzana, diante de todo esse contexto, né, na sua opinião, o que precisa ser feito, onde avançar, como avançar? Você traz para esse debate uma visão de órgão gestor da APAC, presidente da APAC, e também academia. Você tem dois chapéus aí, né? De comitê, de agência, de órgão gestor e também de academia. O que precisa ser feito? Os instrumentos, ferramentas de gestão aplicados pela União e Estados
estão sendo eficientes para preservar os usos múltiplos da água, seja em trechos de rios, como também em reservatórios? Essa é a questão. Obrigada, Humberto. 5 minutos. 5 certo? minutos. Veja, de fato, e eu também sou integrante do Comitê da Bacia, né? Também sou membro titular do Comitê da Bacia de São Francisco. Também participei de Conselho de Recursos Hídricos Estadual, enfim, já ocupei diversas posições no sistema. Eu acho que a gente tem, o que é que a gente pode fazer para avançar? Eu acho que a gente tem avançado muito em parcerias, né? Eu cito, por exemplo, a questão dos programas nacionais que envolve todos os estados da federação, né? A questão do Progestão, do Procomitês, do Qualiáguas. Agora, o Pacto pela Governança, né, que foi um plus, né, que eu gostaria de trazer também como avanço. Isso traz não só o recurso que é importante para a sustentabilidade, e não pode ser só esse recurso, a gente não pode prescindir da cobrança, né? Eu vou colocar isso como um dos desafios, mas só para... Então, esses pactos, eles são muito importantes, porque eu acho que o sistema ele tem que se mover, de fato, como uma engrenagem, trazendo juntos todos os entes, mas também juntando os órgãos gestores. Aqui eu falo também pelo FENOGA, né? O Fórum Nacional dos Órgãos Gestores, o nosso secretário Paulo Varela, que é o nosso representante. Então, acho que essa união, esse conjunto, ela é muito importante para fazer a gente mover, e acho que isso a gente avançou muito. A gente pode avançar mais? Pode, né? Acho que esse reinício, essa retomada do Conselho Nacional de Recursos Hídricos traz, de fato, um grande desafio e uma grande esperança. A gente precisa trazer os grandes temas para discutir dentro do nosso Conselho. E aí eu coloco, por exemplo, o PL 4546 e outros temas que são tão debatidos. A gente precisa fazer isso avançar. Então, acho que esses fóruns de discussão, os fóruns legítimos da nossa política, os programas que articulam os estados, o próprio Profiágua, que é uma ação de capacitação, mas hoje tem 23 representantes, né? Começou com 6, depois foi para 14, então são avanços consideráveis, e eu coloco isso como uma trilha realmente de aprendizado e que a gente deve continuar seguindo, trazendo inovações. A nossa política é perfeita? Não, acho que a gente precisa aprimorar. Por que a gente tem ainda tanta dificuldade com a questão do enquadramento e linkar isso com revitalização de bacias? Está aqui a Fernanda representando. Lá em Pernambuco, a gente está iniciando, quer dizer, está em processo, um programa estadual de revitalização de bacias hidrográficas, um convênio com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, envolvendo os comitês de bacias, no contexto da segurança hídrica. Não pode ser diferente, né? Então, acho que isso tudo faz parte, mas eu queria colocar como o principal desafio realmente a questão da cobrança. Mesmo quem avançou muito, os comitês, os estados que avançaram muito, acho que ainda tem vários problemas de inadimplência, vou deixar ao Marcos falar sobre isso, e a gente tem os que ainda não instituíram a cobrança. Coloco o estado de Pernambuco cheia de vergonha, mas não tenho vergonha, porque vergonha é você se esconder, a gente não se esconde, a gente está na luta, né? E sempre trazendo as boas práticas, os exemplos, né, de como a cobrança como instrumento de gestão ajuda todo o sistema. Acho que é fundamental esse próprio programa e os planos. Como é que o plano não é só a proposição, a implementação, a cobrança é parte da implementação. Não só a cobrança, a gente tem que buscar outros financiamentos, isso é papel dos organismos de governo, de Estado, mas acho que o sistema, ele precisa, é um elemento essencial para a gente avançar, e aí a gente envolve tudo, envolve comunicação, capacitação, né, os outros instrumentos da política, a implementação das ações do plano, né, e a questão dos conflitos. A gente usa muito a questão da alocação de água, né? Até para a mobilização a gente precisa também dos recursos, e para as pessoas se sentirem, né, como é que a gente tem sustentabilidade no sistema. Eu não estou nem vendo meu tempo, viu?
Não marcaram para mim. Olhe para mim e me diga para que eu fui falar. Obrigada. Suzana, obrigado. Você foi num ponto importante aí, que é a questão da cobrança. A gente escuta muita crítica, né, que o sistema não está avançando, que o sistema não tá evoluindo, mas para vocês terem uma ideia, pessoal, só o ano passado, 2023, 7 estados aprovaram e regulamentaram a sua cobrança pelo uso da água. Ano passado, vou repetir, 7 estados aprovaram a cobrança pelo uso da água. Então, a gente tem que acreditar que o sistema cada vez mais vai garantir a sua sustentabilidade e conseguir fazer tudo aquilo que o comitê precisa e tudo aquilo que o sistema exige para que seja feito. Nessa mesma linha institucional do SINGRE, eu queria perguntar a Fernanda. Fernanda, os colegiados do SINGRE, conselhos, comitês, estão desempenhando satisfatoriamente seu papel institucional? É a pergunta. A instalação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como sua nova composição, assegura uma melhor participação da sociedade organizada no Conselho? Então, são duas questões em uma, né? Os avanços que estão sendo institucional, isso é realmente, na sua visão, isso tem acontecido? E qual o papel agora do Conselho Nacional com essa nova composição, se, de certa forma, melhora a participação da sociedade organizada no Conselho? 5 minutinhos. Bom, vamos lá. Humberto, sim, eu acho que o envolvimento da sociedade, especialmente com a atuação dos comitês de bacias e a participação dos outros diversos órgãos dentro do SINGRE, tem avançado significativamente, né, nesses últimos anos. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como o órgão máximo, né, vamos dizer assim, do SINGRE, é fundamental para que esse sistema funcione adequadamente. O Conselho está sendo reinstalado, né? A gente sabe que ficamos aí algum tempo com isso sem atividade, mas agora em março foi publicado o decreto com a nova composição, né? Estamos aí em fase, terminamos na sexta-feira, na verdade, a fase das assembleias para a escolha dos representantes de usuários e sociedade civil. Então, acreditamos que até a primeira semana de setembro a gente já tenha a primeira reunião do Conselho, né? E, com certeza, a participação social aumentou, né, nessa nova composição. Passamos de 37 para 50 membros no Conselho, né? E tivemos aí um aumento da participação da sociedade civil dentro dessa nova composição. Então, agora, estou aqui com os números, agora são 9 representantes, espera aí, deixa eu pegar aqui para não errar nos números. 9 representantes dos conselhos estaduais, né, e do Distrito Federal, e 6 representantes de setores de usuários e 3 representantes de organizações de sociedade civil e recursos hídricos. Então, agora a gente tem uma composição paritária, né, 25 membros governo federal, 25 membros dos demais representantes, entre esses que eu citei, né, os conselhos estaduais, os usuários e a organização de sociedade civil. Tivemos uma preocupação em incluir indígenas e fizemos uma questão muito voltada à igualdade de gênero também na escolha dos representantes, que achamos muito importante que isso fosse, né, demonstrado na participação. E então a gente entende que sim, o Conselho vai vir aí com uma participação maior da sociedade civil, e isso é fundamental para que a gente tenha uma discussão eficiente dentro das diversas decisões que temos que tomar dentro do Conselho. Obrigado. É uma boa notícia porque a gente acompanha, né? A gente percebe que dessa vez
a composição do Conselho Nacional considerou mais uma vaga para os comitês de bacia. Então, somos 2 vagas dessa vez para o comitê de bacia. Muito bom. Um outro ponto que gostaria que vocês abordassem é sobre a necessidade de avançarmos mais na garantia da participação ativa de todos os setores da sociedade, incluindo aí os usuários e tal. Quais mecanismos que deveríamos lançar mão para ampliar mais essa participação ativa? E aí eu convido para debater e falar um pouco sobre esse assunto o João Ricardo e o Francisco Lanhoso. Bom, vamos lá, Humberto. Só tentando dar um palpitezinho, Humberto, na fala anterior da professora Suzana e da Fernanda. É importante a gente entender o papel de cada componente, de cada instrumento. Né? Se nós acharmos que a outorga, por exemplo, vai fazer planejamento do uso da água, isso vai dar errado. Porque cada componente tem a sua função. Né? Da mesma forma a cobrança, plano, enquadramento, etc. E da mesma forma os componentes do sistema. E aí a importância do papel dos comitês de bacia, porque na gestão de águas a nossa função é tomar decisões. E daí a importância de estarem todos dentro desse processo. Né? O envolvimento da sociedade, a participação é fundamental nessa questão. E é importante a gente expandir, mostrar, para que a gente consiga trazer as representações para dentro desse sistema. Então, a reflexão, de novo, da importância de nós irmos à sociedade, não só ficar esperando que a sociedade venha. É fundamental a representação, a representatividade, mas é fundamental que a sociedade nos conheça e saiba o que nós estamos fazendo. É fundamental que, por exemplo, dos 194 municípios da bacia do Paranaíba, a gente tem a honra de ter a Elaine, representante do município de Araporã, como membro da diretoria, e a Elaine assumiu a responsabilidade de mobilizar todos os outros municípios. Mas nós precisamos estar próximo desses municípios também. Então, esse exercício tem que ser constante para que a gente se aproxime. E aí o exemplo dos municípios, porque não há como pensar em fazer gestão de água sem gestão do uso do solo, mas não há também como pensar em fazer gestão de água sem ter o planejamento de todos os setores envolvidos. Então, cada vez mais eu tenho entendido que o nosso grande exercício consolidado o comitê, entendido que nós temos uma boa estrutura para sustentar as nossas ações, é começar a nos aproximarmos mais da sociedade, dos usuários, dos municípios, para conseguir trazê-los para dentro do sistema e legitimar esse sistema e mostrar para a sociedade os resultados que estão sendo construídos aqui dentro desse sistema. Que foi criado, como o Chicão disse, para enfrentar um problema, para resolver questões, e exemplo do Piracicaba, mas teve as outras bacias também, né, os comitês executivos, etc., das bacias em conflitos, lá na década de 70, 80, e nós entendemos a importância de trazer a sociedade para esse processo. Então, acho que esse é o grande exercício que nós precisamos fazer. E aí está ligado a todas as nossas atividades, mostrar os resultados. Conversava dentro do Lupércio ali, lembrava da conversa que nós tivemos no encontro de comitês lá no Encob, em Porto Alegre, em 2013. Eu fiz um artigo brincando com a questão de ser monotemático, né? Porque eu só falo de água. Tem um amigo que brinca quando a gente senta para encontrar à noite, ele fala assim, mas não sei o que, alguém pergunta, eu falo, não, mas e a água? Ele fala, não, começa não. Senão o João vai vir com essa conversa dele de água, de comitê, de instrumento de gestão, etc. E acabou se transformando numa brincadeira nossa, né, dos amigos, mas é mais ou menos isso. Nós precisamos colocar a água em todas as pautas, estar presentes em todas as discussões, fortalecer e estruturar esse sistema e trazer a sociedade para dentro. E um jeito de trazer a sociedade é ir para junto da sociedade, é ir e entender os problemas que os prefeitos, que os municípios estão enfrentando, é entender o nosso papel enquanto componente do sistema de contribuir. A professora Suzana contou o exemplo do PL 4546, mas nós tivemos aí uma articulação também dos comitês interestaduais, e daqueles números que o Humberto conta,
Nós fizemos aí um levantamento dos interestaduais, dos 10 interestaduais que nós temos, são 28% do Brasil, 2.500 e alguma coisa de municípios, 19 unidades da federação, e foi feito um grande exercício para fazer pressão junto ao Congresso Nacional para evitar a retirada de recursos do SINGRE. Então, nós precisamos entender o nosso papel e começar a exercê-lo. E dentro da sociedade mostrar isso tudo que a gente tem construído, esses resultados todos que a gente tem trabalhado. Se aproximando dos prefeitos, né, como eu disse, os municípios estão enfrentando um grande problema de resíduos sólidos. Como que nós podemos contribuir para esse processo? Gestão de resíduos sólidos não é tecnicamente ou diretamente gestão de águas, mas afeta a qualidade, afeta a perspectiva do uso da água de uma forma geral. Então, nós precisamos entender esses problemas e ajudar a construir as soluções. Nós temos ferramentas e uma grande capacidade de discussão, de contribuição e, né, de novo, ferramentas para contribuir com esse processo, como, por exemplo, a cobrança pelo uso da água, que não vai ser jamais necessária, ou suficiente, perdão, necessária sim, mas não suficiente para resolver todos os problemas. Mas se utilizada de forma inteligente, nós aí temos alguns exemplos no Paranaíba também, como uma alavanca para os processos, uma alavanca da cobrança como um incentivo, como um catalisador do processo, nós conseguimos avançar e contribuir para solucionar problemas e trazer a sociedade para dentro, enfrentando os problemas de resíduo, enfrentando conflitos pelo uso da água, enfrentando as questões de educação ambiental, o envolvimento, a recuperação das bacias de uma forma geral, como os programas produtores de água ou as ações de conservação de água e solo de uma forma geral. Obrigado, João. Chicão. A mesma questão. Sou eu? Estamos juntos, vocês estão juntos. Dessa vez são os dois. O mesmo tema. Mesmo tema. Mesmo tema. Ok. O avanço, eu diria o seguinte. Quais seriam os avanços, vou repetir, os avanços na participação da sociedade nos processos de gestão com apoio aos municípios. E no sentido de lançar a mão de uma participação mais ativa, né, da sociedade, ou agregada dentro de um comitê de bacia, ou não, ou de modo geral. E vocês têm experiências boas sobre isso. Só vocês terem uma ideia, cobrança pelo uso da água do PCJ, eles alteraram o enquadramento de um trecho do Rio Jundiaí, para a qualidade, em função dos investimentos que o comitê fez na bacia. Isso é especial. Alterar a qualidade de um rio como o Jundiaí, eu não estou falando de um rio qualquer, é um PIB brasileiro. Alterar a qualidade da água é porque teve muito esforço, muito envolvimento de tratamento. Então, as suas experiências são importantes, por favor. Bom, quebrando o protocolo novamente, eu diria o seguinte: o mais importante para que a gente possa ter uma inclusão maior da sociedade e ter sucesso no nosso sistema é justamente se nós tivermos a habilidade de preservar e conservar as estruturas que foram criadas pelo sistema. Os conselhos, a Agência Nacional de Águas e todas as estruturas, inclusive as redes, REBOB, RELOB, RIOB, WWC, ONU e todas as estruturas que direto ou indiretamente interagem. A menor fração da unidade territorial brasileira é o município. E eu entendo que cobrança pelo uso da água, que muitas pessoas pensam em geração de recursos e sustentabilidade. O instrumento de cobrança só funciona realmente onde tiver estresse hídrico crônico, porque a principal função da cobrança é justamente levar ao uso consciente e racional da água. Essa é a principal função. Tudo bem, gera recursos, esses recursos fortalecem os comitês de bacias, ajudam investimentos, novos projetos, fantástico. O município, nós no PCJ em 99 lançamos, porque ninguém tomava a iniciativa, a cobrança voluntária pelo uso da água, nasceu lá no PCJ. 10 prefeituras tiveram a coragem. Só que quem foi informado
Ah, sim, o DAE foi informado de São Paulo, que era o órgão gestor, o IGAN de Minas, porque nós somos uma bacia de domínio da União, envolvendo Minas e São Paulo, e a ANA. E a ANA gostou tanto que implantou no Paraíba do Sul a primeira experiência de cobrança em 2004. E lá no PCJ? Não, lá foi em 2006. E vocês sabem por que foi em 2006? Porque o segredo da sociedade participar mais do sistema e o sistema ter sucesso é você dar resposta para a sociedade e não ignorar as suas inseguranças. Sabe por que no PCJ a sociedade não queria cobrança? Podem sorrir à vontade. Porque achavam que, de acordo com a 9433, o recurso viria para Brasília. E todos achavam que ele não iria retornar. E aí, uma homenagem a Luiz Roberto Moretti, que nos deixou em 2021 pelo Covid, do DAE, dos comitês PCJ, era o secretário executivo. Luiz Roberto Moretti criou K-Gestão. Então você pega a fórmula enorme da cobrança e multiplica vezes K. Se você manda o recurso para Brasília e o recurso volta, K é igual a 1. Se o recurso não volta, K é igual a 0. Então o segredo para que não só os gestores municipais, mas os gestores estaduais e o gestor público principal da União venha a valorizar os nossos instrumentos de gestão da 9433. Em 2009, no encontro de agência de bacia, na época era o diretor-presidente da agência PCJ, lá no Rio, perguntaram: qual instrumento se implanta primeiro? O ideal seria implantar os 5, mas cada região hidrográfica tem uma carência, tem uma demanda, tem uma necessidade. E aí que é importante, ou o comitê de bacias, ou os agentes gestores, de alguém conseguir avivar na mente daquela região hidrográfica qual é o instrumento que se inicia. E normalmente um só não é suficiente, tem que ser 1, 2 ou 3 associados. Mas tudo tem que ser feito dando respostas. Publicamos 30 anos, 3 décadas de conservação das matas ciliares nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E como nada se faz, tudo se copia, muito grato a Itaipu Multinacional. Foi ela que nos passou a primeira receita, que começamos em 1991. Esse documento, que chega a quase 10 mil mudas ciliares plantadas, está sendo apresentado em 10, 20 ou 30 lançamentos. Nós estamos indo na zona rural lançar esse livro, porque o produtor rural tem que se sentir parte integrante do sistema. Então, a nossa habilidade, Humberto, responderam todas as suas perguntas, é a seguinte: não importa se é o cidadão, se é o agricultor, se é o gestor público, se é a dona de casa. Nós precisamos ter a habilidade de fazer a gestão de conflitos. E eu encerro dizendo o seguinte: sou um gestor de conflitos juramentado. Um dia uma repórter perguntou assim: Chicão, qual foi o melhor conflito que você já geriu até hoje? Sabe o que eu respondi para ela? Aquela que eu consegui com que o conflito não acontecesse. Então nós estamos aqui para isso. E se queremos que um sistema funcione, com inclusão da sociedade, de gênero e de tudo que tivermos direito, nós temos que ouvir as reivindicações, as inseguranças e procurar dar resposta para todas elas. E, se possível, respostas exequíveis. E não se preocupar com o protagonismo. Quem é o protagonista dessa ideia não importa. O protagonista somos nós, somos a sociedade, porque o retorno, o resultado será para todos nós. E a água, o que é a água? A água é o motivo da união e da criação da paz entre os homens, porque o homem não vive sem a água, começar fisicamente. Então é assim que nós temos que ver esse precioso produto. Grato. Obrigado. 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 Bom, nosso tempo está se esgotando e eu queria, então, por último, chamar o Almax para falar um pouco sobre a questão das mídias. 2 aspectos, viu, Almax? Você ficou por último, então você vai ter 2 aspectos para você. Primeiro aspecto, gestão de conflito.
né? E o papel do comitê intermediando esse processo, o papel do comitê, tem histórias assim, muito interessantes, se você pode tentar relembrar aí para o pessoal, eu vou só dar uma palhinha aí. Ministério Público, na parte alta da bacia do São Francisco, em plena crise de 2015, né? Dizendo para o comitê, Ministério Público, soltem as águas, prendem as águas do São Francisco nos reservatórios, como hoje aqui foi falado. Em compensação, o Ministério Público perto da Foz, soltem as águas porque a população precisa de água, soltem, não fiquem presas nos reservatórios. Isso é um conflito. 2 ministérios públicos, cada um falando de um jeito. O que o Ministério Público fez? Chamou o Comitê de Bacia. Vamos conversar aqui. Vocês são responsáveis por dirimir conflitos. Esse é um baita de um conflito. O próprio Ministério Público, na parte de cima, querendo segurar a água. Na parte de baixo, o outro Ministério Público querendo que solte água. Chamou o comitê. Isso, para mim, Max, representou o ápice do reconhecimento do papel do Comitê de Bacia pelo Judiciário. Então, para mim, e o comitê foi, arbitrou, conversou, mostrou que não era bem assim dos 2 jeitos, teria que ser um caminho do meio, e representa assim, o papel preponderante de um dos atributos mais importantes dos comitês de bacia, que é a gestão de conflito. Da mesma forma, os investimentos que foram feitos com a cobrança. São Francisco tem feito muitos investimentos em relação à cobrança. Só para vocês terem uma ideia, estou dando um spoiler aí, né? Não sei se você ia falar sobre isso, mas só planos municipais de saneamento básico, que é a ordem do dia hoje, o Comitê da Bacia do São Francisco elaborou e entregou 116 planos municipais de saneamento para as prefeituras que não tinham a menor condição de desenvolver esse plano, e eram prefeituras que tinham um impacto direto nas qualidades da água do Rio São Francisco. Tem um caso também famoso, que é a solução do município de Piaçavuçu, né? Não é isso, Marcos? Piaçavuçu. Comitê, para vocês terem uma ideia, Piaçavuçu fica um município quase na foz do São Francisco, e ele sofre com um fenômeno de intrusão salina do mar, que chega até próximo ao município. E a qualidade da água que o município bombeia para abastecimento humano tem um teor de sal altíssimo, que é a água do mar, quase pura. A população quase toda com pressão alta. E o Estado não tinha escala para atender. O Comitê da Bacia foi lá e resolveu, né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência exitosa, desse colegiado, né, que a sociedade está reunida e que priorizou ações nesse sentido que eu comentei aí. Por favor. Realmente, o Comitê do São Francisco, trazendo aquilo que eu falei no início, do pensador russo, amadureceu muito em não entrar no jogo, não fazer a luta, mas escolher o debate. E dentro desse debate, na geração de conflito, a sociedade civil tem um papel muito importante. Porque a sociedade na água, ela precisa da evidência. A hora que Chicão traz aqui uma notícia que em 1970, lá na bacia hidrográfica, começaram a se reunir pela mortandade de peixe, essa mesma sociedade civil, estávamos em Belo Horizonte há 15 dias, e a grande notícia a nível de Brasil da mortandade de peixe do Piracicaba. E a gente pergunta, e por que a gente não entrar nesse debate? Nós não queremos entrar nesse debate como marionete. Nem o poder público, nem o usuário, trazer já pronta a receita, como se existe receita para um debate. Nós buscamos a governança. E, felizmente, o Comitê do São Francisco cresce muito quando busca a governança. Temos o Ministério Público ao nosso lado. É claro que não sou a favor de tudo se judicializar. Mas quando você busca situações como essa
Ao sairmos daqui, você vai voltar para a sua bacia hidrográfica. A Lei 14.026 de 2020 foi uma festa. Uma festa para dizer que no dia 20 de agosto, 4.200 municípios com menos de 50 mil habitantes encerram o seu lixão. Isso foi discutido, essa lei, com a sociedade, para a gente buscar qual a governança alternativa que o município. Compete a quem, ou o que interessa, um jejum de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses do CNRH. E a gente fica buscando, mas aí sim, o São Francisco, por ser hoje o maior gerador de energias alternativas nesse país, conseguiu sim, dentro desses conflitos que estamos tendo, principalmente aí no Baixo São Francisco, onde nós vivemos hoje uma situação, no Alto São Francisco, Três Marias operando com 160, 180 metros cúbicos segundo, Sobradinho baixa um pouco, 900, 1.200, variando. E aí, quando chega no Baixo, em Xingó, essa mesma sociedade pergunta: e por que o rio fica desse jeito? E por que a Cunha Salina continua adentrando o nosso rio? A gente tem que fazer tanque-pulmão para essa comunidade beber. Se foi feito tantas usinas, e essas usinas eram para perenizar e dar qualidade ao rio. Nós queremos efetividade. Então, esses conflitos não vão aumentar. Mas esses conflitos estão tendo, vamos dizer assim, uma qualificação maior. A hora que o comitê, junto com a sociedade civil, que procura, como eu digo, não podemos, via um comitê de bacia, ser a sociedade servil, de você vir aqui servir a quem quer que seja, de você retornar, como eu vou retornar, lá a um ente público, que é um consórcio multifinalitário, 9 municípios, e dizer o que eu fiz aqui, onde você vinha a um fórum e voltar à sociedade para que não tenha uma falsa representatividade, onde você busque a ata de uma associação. Não, a associação é minha, o cara trata, o meu poço foi fechado, o meu poço não é um poço da associação. E aí sim a gente vê que vem qualificando a cada hora. Agradecemos sim a Agência Nacional da Água, em nome de Humberto, agradecemos a todos aqui que compõem essa mesa, e com certeza o São Francisco tem enriquecido a discussão hídrica desse país. Obrigado. Muito obrigado. Bom, nós estamos aí já finalizando, já estamos estourando o nosso prazo, e eu queria, antes de finalizar, agradecer a participação de vocês, que trouxeram aí uma série de questões. A proposta do fórum é exatamente essa, né? Jogar perguntas, trazer um pouco do que está sendo feito, trazer questões aí que precisam ser avançadas, desafios que precisam ser encarados. Mas eu trago aqui, antes da gente passar para as considerações finais aí de vocês, ainda temos um tempinho, eu trago aí um pouco da visão aí da gestão, né? E aí, inspirado aí no nosso amigo Paulo Varela, né, que sempre fala que a gestão de recursos hídricos tem que ser uma gestão cooperativa, tem que ser uma questão de cooperação, a cooperação dentro do conselho, do comitê, a cooperação dentro do Conselho Nacional, a cooperação dentro dos conselhos estaduais e principalmente dos órgãos gestores. Nós estamos no mesmo barco. A nossa nave é muito limitada. Olha o universo. E o que fizermos aqui, nós vamos passar por os resultados. Então, debates como dessa natureza nos trazem a percepção que nós precisamos trabalhar na cooperação. Precisamos avançar na linha de todos por todos. E isso me parece que o Comitê de Bacia expressa muito essa visão de sociedade junta, unida, trabalhando em prol do mesmo bem comum que é a água. A água é uma só, o lema da Ana, a sociedade é uma só, somos nós.
e nós dependemos dessa água única. Água subterrânea, água superficial. É um exemplo clássico. A água é uma só. Ela circula pelo planeta, tem um ciclo hidrogeológico. Então, enfim, eu queria agradecer e queria passar para vocês, em nome da Agência Nacional de Águas, em nome da coordenação aqui do evento, o nosso agradecimento e, por favor, as considerações finais. Aí são 3 minutinhos. 3? Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade ao Humberto pela condução aí, a moderação, João Ricardo, ao Max, o Chicão e a Fernanda, claro, a audiência, né, que ficou aí mais passiva, mas a gente está por aqui, acho que realmente são momentos de troca, que a gente está aqui para isso, é o propósito desse evento, né? E a gente tocou temas muito importantes que, evidentemente, que ninguém traz de ideias que são isoladas, absolutas. Acho que essas redes de cooperação, esses eventos de diálogo, eles são muito importantes. Mas eu queria finalizar com um comentário que o Humberto fez e que eu deixei por último. A importância de a gente atrair os jovens. Na verdade, jovens somos todos nós. Eu sou jovem há mais tempo. Mas isso sim, eu acho que é muito importante. Eu acho que cada um de nós tem que colocar aí uma semente. Eu trago uma experiência muito interessante lá no estado de Pernambuco, que é um movimento jovem dentro de um comitê de bacia hidrográfica, o Comitê do Capibaribe, que está aqui representado, né, a coordenadora do comitê, e o movimento jovem gerou frutos. Hoje eles têm um Festival Capibaribe, que está na 2ª edição, com bloco de carnaval, que começou antes, porque em Pernambuco a gente começa assim, com o bloco de carnaval, e uma grande mobilização em torno do rio, do cuidado do rio, da participação da sociedade, da mobilização. O evento, ele traz ações concretas de plantar mudas, de recolher lixo do rio. Então, isso traz o jovem para dentro do nosso contexto, a sociedade e todos presentes. E, para encerrar, eu queria trazer uma fala que, para mim, tem sido muito importante, do nosso gênio Ariano Suassuna, né? Que diz que ele acha que nós não podemos ser só otimistas, porque o otimista é um chato, nem pessimista, aliás, desculpa, o otimista ele é ingênuo, o pessimista ele é um chato, né, muitas vezes, e ele prefere ser um realista esperançoso. É assim que eu me coloco. Obrigada. Fernanda. Também com 3 minutinhos, Fernanda. Tá bom. Bom, agradecer a todos a participação, agradecer aos meus colegas aqui os temas discutidos, mas eu gostaria de ressaltar que agora em junho o Ministério fez o lançamento, né, durante o seminário que a gente realizou, do SIGA PNRH, né, é um sistema que veio justamente com esse intuito de fazer o monitoramento do Plano Nacional de Recursos Hídricos, né, das ações implementadas do plano e mostrar ali os resultados dessas ações, mas além disso é um sistema de comunicação entre todos os órgãos gestores. Ali a gente tem uma plataforma que já tem a informação de todos os comitês de bacia, todas as agências, enfim, todas as instituições voltadas à gestão de recursos hídricos, né? A gente fez ali um compilado. Sabemos que às vezes é difícil a gente encontrar, né, essas informações procurando uma por uma na internet. Então, o Ministério fez esse sistema que vem ali todos os sites, os planos de bacias, a gente consegue procurar pelos estados. E aí, clicando no estado, você tem as informações dos comitês daqueles estados, dos planos aprovados, a vigência desses planos. Então, a gente acha que isso vai ser uma forma da gente ter uma comunicação melhor aí entre
esses entes, né, de gestão de recursos hídricos. E nessa questão de trazer os jovens, Suzana, a gente fez um TED com o Instituto Federal do Norte de Minas e do Sul de Minas. Esperamos que seja um projeto piloto aí, mas devemos iniciar as aulas agora em agosto ainda. É um programa voltado para os jovens, né? É um curso pelo Pronatec, do MEC. Então, aqueles jovens vão sair dali com diploma de formação profissional, uma capacitação em revitalização de bacias, né? Os cursos vão ser monitor do uso e conservação de recursos hídricos e agente de desenvolvimento socioambiental. Então, a gente prevê com isso conseguir trazer os jovens para dentro dessa gestão e, quem sabe, aí ampliar para todos os estados do Brasil. Muito bom, muito bom. Chicão. Eu? 3 minutos. Perfeito. Tem uma frase aí que diz que quem sabe faz, não manda recados. Então, eu também gostaria de agradecer ao convite, a todos que participaram aqui, e gostaria de agradecer a todos que estão ali no painel. Gente, e quem não está no painel? Soraya, Lupércio, diretoria da ANA e todos que direto ou indiretamente participaram desse evento. Ontem um taxista me perguntou, quantas pessoas irão comparecer no evento? Eu falei, aproximadamente 1000 pessoas. Ele falou, mas você está dizendo que é o primeiro fórum e você já tem a previsão de 1000. Eu falo, porque os mais de 200 comitês de bacias que nós temos no Brasil estão sempre presentes. Então, obrigado a todos vocês. Vocês são especiais. Vocês são agentes multiplicadores. E vocês sempre, quando são convocados, comparecem. Então, nossa gratidão. Esse evento, muitas pessoas podem não perceber, mas ele teve um tom, até pela provocação dos nossos organizadores, de despertar um pouco de crítica. Eu tive a coragem, eu digo coragem porque foi muita coragem, de quando a Política Nacional completou 25 anos, eu escrevi um documento. Está no nosso site também, no agua.org.br. E lá eu analiso todas as críticas que foram feitas, inclusive ao Conselho Nacional, a do Banco Mundial, da própria ANA e de todas as críticas. Mas, gente, essas pessoas que estão aqui estão não só convivendo com essa crítica, como o exemplo do São Francisco. Pôr o São Francisco de pé, o Comitê do São Francisco de pé, foi uma arte de arquitetura, de engrenagem, pela complexidade. E essas pessoas que estão aqui no dia a dia procuram respostas para o cidadão, para o prefeito, para o gestor público, para a universidade que se sente excluída muitas vezes. E, gente, a universidade é uma riqueza. Se nós soubermos explorar a universidade, se nós pedimos para as dissertações de mestrado e doutorado terem temas voltados aos recursos hídricos, o quanto nós ganharíamos com isso, porque não é só ter o título, é ter uma contribuição. Então eu diria o seguinte, Humberto, parabéns pela sua energia, e o que foi dito aqui, nós temos que prestigiar e valorizar os organismos que existem. E prestigiar e valorizar é, por exemplo, esses 30 anos de reflorestamento ciliar no PCJ só tiveram sucesso porque nós batemos na porta da ANA e a ANA teve a coragem de criar o produtor de água, que oficializou o nosso programa pioneiro no Brasil, de pagamentos por serviços ambientais, que é em Extrema, que foi o consórcio PCJ, junto com a Prefeitura de Extrema, que começamos em 97 e oficializamos em 2005, pagamentos por serviço ambiental. A ANA fez o ano passado um encontro, e eu fiquei triste, porque eu queria que tivesse 500 pessoas, e a presença não foi maciça. Gente, o produtor de água é tudo de bom. Então, o que foi dito pela minha colega aqui, nós temos que não só prestigiar os organismos que existem, mas as suas ações. O nosso Comitê PCJ sentiu falta de um programa da ANA, do PRODES. Nós fizemos uma comitiva ano passado e viemos aqui na ANA.
visitamos o Ministério do Meio Ambiente, fizemos o que os caipiras chamam de via sacra. E falamos para a Ana, por que não retomar o PRODES? Pronto. Durante a BRH Hidro, em Aracaju, a Ana aprovou o PRODES. E o Sérgio Razeira, que é o nosso diretor-presidente da Agência de Águas, quando eu disse, a Ana está precisando de provas, ele mobilizou o comitê para mostrar o sucesso de quem havia captado o recurso do PRODES e transformado e materializado em resultados. Então nós precisamos fazer isso, que as boas práticas, que as boas iniciativas, que elas tenham acima de tudo a aceitação e a multiplicação. E vocês todos aqui são agentes multiplicadores. Pelo amor de Deus, continuem assim, vocês são maravilhosos. Muito obrigado. Obrigado, Chicão. Obrigado. Antes que Marcos, antes, só para fazer uma propagandazinha aqui do comitê do PCJ, você sabe quantas pessoas estão envolvidas no comitê do PCJ? 1000 pessoas. 1000 pessoas fazem parte da dinâmica do comitê do PCJ. Olha a magnitude do que nós estamos falando. Então, essa questão de participação social, sociedade, comitê de bacia, está muito, muito consolidada. A gente pode, algumas pessoas talvez não entendam, mas procure saber. Só que o PCJ tem mais de 1000 pessoas. Ó, Marcos. Quero agradecer ao presidente do Comitê de São Francisco, o Maciel, porque mesmo tendo nós sido a favor de estarmos aqui colaborando, patrocinando qualquer uma forma com esse evento, mas não foi aprovado. Mas pessoalmente, Lupécio, Soraya, todos vocês que fazem esse fórum, o Comitê de São Francisco se faz aqui presente. Hoje, talvez, isso seja até por culpa do problema da inadimplência do São Francisco. Como eu disse, 74% do uso da água da bacia do São Francisco, segundo o nosso plano, é usado pelos irrigantes, que para mim, não estou aqui questionando isso. Mas quando a gente pega esses mesmos irrigantes, eles só são responsáveis por 16% do pagamento da água da bacia do São Francisco. E nesses 16%, nós estamos hoje com mais de 5.000 outorgas inadimplentes. Nós já passamos de 50 milhões de inadimplência. Se hoje cobrássemos apenas os 100 maiores devedores da água do São Francisco, nós retornaríamos para aplicar nos nossos projetos 85% desse valor de mais de 57 milhões. Nem sempre é o próprio usuário que não quer pagar. É um sistema que nós temos, outorga que menos de R$10. Não compensa a Agência Nacional da Água, que é quem boleta, botar um boleto e mandar para aquele usuário pagar. Então, espera chegar um valor, quando chega aquele valor, emite o boleto, se ele não pagar até tal valor, não pode ser cobrado, quando chega lá na frente é que vai para uma dívida ativa, mas ele consegue ir no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, em qualquer um lugar, pegar dinheiro, ele consegue chegar na empresa de energia do seu estado, ligar mais uma bomba, e não existe um sistema que venha dizer ao usuário: o seu produto, a sua matéria-prima é a água. Nos ajude, porque parece até orquestrado a inadimplência na bacia do São Francisco, e já estou ouvindo também falar em outras bacias. Então, obrigado a todos vocês que organizaram esse evento, a todos vocês que estão conosco aqui. Obrigado, Marcos. E para finalizar o nosso painel, eu convido então João Ricardo, do Comitê da Bacia do Paranaíba, para suas considerações finais, e assim a gente encerrar dentro, um pouquinho fora do prazo, né, Soraya, mas dentro do prazo ainda estabelecido. Por favor, João Ricardo. Bem, agradecer, Humberto, em nome do Comitê do Paranaíba, em nome da diretoria, de todos os membros, a oportunidade de estar aqui falando um pouco, conversando um pouco sobre essa questão.
Achei muito interessante a nossa mesa e, para mim, acho que o recado que fica é essa necessidade de nós darmos resposta à sociedade do que esse sistema faz, para que a sociedade, inclusive, entenda o que nós fazemos e perceba os resultados que nós estamos entregando à sociedade. O pessoal brinca, eu sou servidor da SEMAD, né, então, quando eu saio para ir para as reuniões do comitê, e nós tivemos uma agenda bastante exaustiva nesses 2 últimos anos, o ano tem 52 semanas, eu fiz em 2 anos, então em 104 semanas eu fiz 64 viagens pelo Comitê do Paranaíba. Deixo a filhinha em casa, a esposa, grávida, mas inclusive com o reconhecimento dela da importância do que a gente faz. E muitas vezes sou cobrado, inclusive dentro do meu próprio órgão, que eu estou saindo para ir em mais uma reunião. Mas uma reunião de novo, vai passear de novo. Teu chefe está por aqui, hein? Hã? Teu chefe está por aqui. Não, mas o meu chefe é um dos que não reconhece esse tipo de argumento lá atrás e inclusive, bate no inverso disso. E aí a gente precisa começar a mostrar os resultados. E o Comitê do Paranaíba apresentou como um desses resultados uma revista que a princípio começou como um panfleto e de repente se transformou numa revista com mais de quase 60 páginas de entregas do Comitê do Paranaíba. Então, recursos da cobrança, enfrentamento aos conflitos, melhorias no saneamento, recuperação da bacia, articulação e integração, programas de apoio aos setores usuários para melhoria do uso racional, para fazer com que a gente avance no uso racional da água na bacia, que esse recurso limitado atenda a todos os usos. E aí, de repente, as pessoas olham essa revista e falam assim, nossa, mas vocês fizeram tudo isso? No Paranaíba, em 2 anos, vocês fizeram a aplicação lá de 40, quase 50 milhões e estão projetando mais 70 para 24 e 25. Em exemplos como em um comitê afluente, no caso de Anápolis, o saneamento faz com que a água fique em classe 4, isso prejudicou um polo, aprovado em enquadramento, prejudicou um polo industrial, e o comitê ajudou a entrar na discussão para antecipar os investimentos do enquadramento, para que a gente antecipasse a classe 3 no manancial em 5 ou 6 anos. Um investimento feito com recursos da Companhia de Saneamento, legítimo, mas apoiado também com recursos da cobrança pelo uso da água. Então, ao invés de em 2030, 31, que era o que estava previsto no plano de investimento, nós trouxemos para 2024 e um importante polo industrial não vai precisar, ou vai se resolver um conflito, como o Chicão disse, trabalhar os conflitos para que eles não existam. Então, esse é o resultado do nosso trabalho. E isso precisa ser levado à sociedade. Isso precisa ser mostrado, o que é que nós fazemos nas nossas reuniões, o que é gestão de recursos hídricos, o que está presente nos nossos planos, qual é a função da outorga, que não é um papel, e sim é um instrumento que diz que você vai ter aquela água para funcionar. Mostrar a cobrança pelo uso da água, que não foi enfrentada ainda no Brasil. A cobrança pelo uso da água foi tratada mal e mal como um piso para o funcionamento do sistema. Nós estamos muito longe de trabalhar a cobrança na perspectiva da indução do uso racional. Então é isso tudo que precisa ser apresentado à sociedade para que ela, primeiro, reconheça o que está sendo feito, se aproprie do que está sendo feito, e para que a gente não tenha, e aí aproveitando, que foram citadas aí 2, 3 frases de reflexões, eu gosto de 2. Primeira, uma do Drummond, do Confidências do Itabirano, onde ele fala de como Itabira foi desfigurada pelo processo da mineração, inclusive deu origem ao Código Minerário Nacional. E a frase final dele, as frases finais Itabira é apenas um retrato na parede, como dói. Tem um amigo que inclusive usa essa frase para as ex-namoradas dele, mas gosto mais da frase do Guimarães Rosa, perto de muita água, tudo é feliz. Então, que a gente se afaste dessa perspectiva que foi gravada por Drummond e se aproxime mais dessa visão do Guimarães Rosa, e que mostrando à sociedade que gestão de águas, gestão de recursos hídricos, através dos seus componentes, dos seus instrumentos, tem um leque gigantesco de atividades e de ações já materializadas para resolver os problemas que nós estamos enfrentando lá fora.
e trazê-los todo para dentro do sistema para que nós possamos continuar tomando boas decisões, cada um cumprindo o seu papel, e que a gente faça com que essa dádiva do Brasil, que é a sua disponibilidade hídrica, que fomenta a agricultura, a indústria e todo esse processo, realmente deixe um rastro de riqueza e prosperidade, e não de conflito, desabastecimento e todos os problemas que a gente conhece aí relacionados à quantidade e qualidade da água. Obrigado, Humberto. Desculpa se eu me excedi. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, mais uma vez, um obrigado a todos pela se dispuserem virem aqui, participarem aqui com a gente, e agradeço a participação de vocês, a presença de vocês, e lembrando que às 14 horas nós vamos ter o painel Água e Desenvolvimento. Muito obrigado a todos.